Olá, eu sou a Sandra Carnevale, estou falando com você sobre dicas, né, para você criar o seu projeto de vida nesse novo mundo VUCA que nós estamos vivendo. Então, aqui na quinta aula eu vou falar com você uma estratégia de como você tirar da sua mente e colocar no papel, porque você tem várias ideias na sua cabeça e precisa colocar isso de uma forma que você consiga entender para que você execute. Primeira coisa, quero falar com você sobre como usar o medo como um seu aliado. Lembra que eu falei no começo dos vídeos, né, na primeira aula, que no mundo VUCA a gente vai precisar de muita coragem, porque é um mundo cheio de incertezas. Então nós só vamos saber realmente se o que a gente quer fazer vai dar certo fazendo. Então nós vamos testar, né? Então vamos ter que vencer os medos. Então é importante que você analise quais medos você tem. Às vezes você tem medo da rejeição, às vezes você tem medo do fracasso, você tem medo de perder o amor de alguém, tem medo da crítica, né? Tem medo da morte. Quais são os medos que você tem e que hoje te atrapalham? Medo de perder a liderança, né? Que medo hoje que você tem? É importante que você liste todos os seus medos. Para cada objetivo que você quer, você colocar, mas quais são os meus medos em relação a conseguir isso? Para cada ação que você sabe que tem que fazer, quais são os seus medos em relação àquela ação? E como que você usa isso como um aliado? Depois que você coloca todos os seus medos, você escrever ao lado de cada medo uma estratégia que você pode usar para diminuir os riscos daquilo acontecer. Então, por exemplo, se você quer mudar de cidade e você está com medo de não conseguir lá o trabalho que você precisaria para se manter, qual estratégia você pode usar antes de ir, né, antes de mudar, para que você, quando chegar lá, você minimize o risco disso acontecer. E você escrever do lado, então, coloca os seus medos e do lado de cada medo uma estratégia. Então, seria uma planilha de riscos, né? Quais são os riscos do meu projeto de mudança? Quais são os riscos do meu projeto de vida? E qual a estratégia que eu vou usar caso isso aconteça? Ou para que isso não aconteça? Ou que eu posso usar para que, pelo menos, se isso acontecer, o impacto não seja tão grande no resultado que eu espero. É assim que a gente usa o medo como aliado. Você vê, ele queria passar daqui para lá, então ele colocou lá o capacete, né, tomou aquelas medidas de segurança para caso aconteça alguma coisa que ele não gostaria que acontecesse, mas ele não deixou de caminhar. Então, medo todos nós vamos sentir, né? E o medo nos ajuda. Se a gente não tem medo de nada, a gente se joga de um prédio. Então é importante a gente saber que o medo é bom, só que ele não pode nos travar. Ele apenas tem que servir como um alerta para que a gente se prepare e aí você age apesar do medo. E a ação vai curar o medo, né? Na hora que você agir, você vai perceber que, nossa, não foi tão difícil assim. Outra coisa que é importante você saber que é muito imprescindível que você faça um uso adequado do tempo e do dinheiro, né? Então, por exemplo, o seu tempo. Como que você usa o seu tempo hoje? O tempo é vida. Então, quando você está lá assistindo um programa de TV, ou conversando com as pessoas, isso está te acrescentando alguma coisa? Ou isso está te prejudicando, né? Tá te ajudando a chegar mais perto daquilo que você quer? Você está aprendendo alguma coisa? Então, como que você usa o seu tempo hoje? Quando você está lá, às vezes nas mídias sociais, né, no mundo VUCA, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente começa a acessar as redes ou usar o WhatsApp
e vai, e quando vê, você perdeu o dia inteiro ali. Então, como que você faz uso do seu tempo hoje? Você pode pesquisar depois sobre a tríade do tempo, você pode pesquisar sobre como que você deve usar a divisão do tempo em coisas importantes, coisas urgentes, coisas circunstanciais, como que você está utilizando a sua maior riqueza hoje, que é o tempo, né? Porque o tempo não volta. E o tempo é vida. E em relação ao dinheiro, né? Aquele dinheiro que você ganha, você já buscou aprender educação financeira? Né? Porque muitas vezes nós não temos, agora vai começar a ter mais efetivamente nas escolas, mas muitas pessoas não conhecem educação financeira e é muito importante você saber como que você faz para o seu dinheiro render mais, como que você investe o seu dinheiro. Você ter uma planilha de controle de gastos, né? Porque cada dinheiro que você ganha foi um tempo seu de vida que você perdeu ali ou passou ali trabalhando, né? Então, aquele dinheiro você tem que valorizar, você tem que saber como gastar, como investir, para que você não desperdice aquilo que muitas vezes você levou um bom esforço para ganhar. Então, busque saber mais sobre educação financeira, sobre investimentos. Tem vários canais no YouTube que ensinam sobre isso. Então, eu indico muito que você escolha aquele que você mais gosta e que você aprenda realmente a investir o seu dinheiro, que seja uma parte do seu dia, né, ou da sua semana, você olhar com carinho para aquilo que você ganha e como você está gastando e como que você pode investir melhor o seu dinheiro, ok? E o seu tempo também. Existe também um método, porque no mundo VUCA eu tenho atendido algumas pessoas e, como eu falei, a gente precisa de muita coragem, né, para tomar decisões por causa desse mundo de incertezas, da volatilidade, a gente não saber como que vai ser amanhã. Então, para ajudar você a tomar decisões na sua vida, você pode usar o método de perdas e ganhos. Você coloca lá uma decisão que eu preciso tomar, por exemplo, sair do trabalho e montar um negócio. E você precisa tomar essa decisão. Então você coloca de um lado tudo que eu perco se eu tomar essa decisão. E do outro lado você coloca tudo que eu ganho se eu tomar essa decisão. Depois você coloca o que eu posso fazer para minimizar essas perdas, né? E você lista ali o que você pode fazer. O que vai me dar de prazer se eu tomar essa decisão? Quais são os sacrifícios que eu vou ter que fazer depois de tomada essa decisão? Então você listar isso de uma forma bem clara para o seu cérebro, né, e para você, quais são as perdas e quais são os ganhos. E na hora que você listar, você tomar a decisão conforme essas perdas e ganhos e ir adiante. Porque não decidir já é uma decisão também, né? E hoje é isso que às vezes dá muita angústia nas pessoas, é porque elas não tomam decisão nenhuma, nem de ir, nem de não ir, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando hoje, eu quero abrir um negócio, mas eu fico querendo e não abro e também não decido. E no momento que eu decidi, eu decidi que eu vou ficar aqui, depois que eu faço esse exercício de perdas e ganhos, eu decido que eu preciso ficar aqui até construir um colchão financeiro de X. E eu já decidi e fico aquele tempo, né? E só vou pensar nisso depois, porque eu já tomei uma decisão. Então, para você não ficar angustiado, liste isso, perdas, ganhos, tome uma decisão e depois da decisão tomada, arque com as consequências, aprendendo com isso. Mas tome essa decisão, não deixa ficar aquilo, faço, não faço, faço, não faço, né? Depois que decidir, vai e
e vai aprendendo com o caminho, tá bom? Outra estratégia que você pode usar para transformar os seus sonhos em projetos é responder algumas perguntas, tipo, qual é o objetivo, né? Você pegar aquela lista que a gente fez lá no começo, qual o objetivo disso? Quando que eu quero realizar? Onde que eu vou estar? Com quem eu vou estar? Qual a evidência de que eu consegui isso? Quais são os motivadores? Por que que eu quero isso? O que que eu vou ganhar com isso? E aí que entra também os valores, né? Quais são os valores que eu estou preenchendo com isso? Quais são as perdas, né? É importante que você saiba se você ou outras pessoas perdem. Às vezes você toma uma decisão que vai prejudicar a sua família ou que vai prejudicar alguém que você gosta, e aí você toma aquela decisão, depois você vai se arrepender. Então, quais são as perdas, quem perde com essa decisão, ou se eu alcançar aquele objetivo? E como que eu posso minimizar essas perdas, né? Estratégias, você escrever quais as formas de eu conseguir isso hoje que eu conheço e que está no meu controle, né? Porque várias coisas estão no seu controle. É importante você focar no que está no seu controle. Ações. Que passos que eu preciso fazer para conseguir isso? E você listar, escrever mesmo, conversar com você, fazer uma reunião de você com você mesmo, né? Por isso que a gente fala, liderando a minha mente. Então, eu estou assumindo como protagonista da minha história, estou assumindo o meu projeto de vida, conversando, fazendo uma reunião comigo mesmo e montando aquilo que eu posso fazer, que está no meu controle. E os recursos, do que você vai precisar, né? Que hoje você não tem e como que você pode obter. Então, de repente, para você fazer um curso, para você melhorar seu negócio, o que você precisa fazer e como que você pode obter. Você se fazendo as perguntas certas, fica mais fácil de você transformar aquele sonho em um projeto realizado. Outra coisa que você pode aprender mais sobre isso também é sobre como você colocar metas para você, porque você pode colocar metas semanais para você alcançar o seu objetivo. É importante que você saiba que como você quer estar daqui 5 anos, é como se fosse um quadro, né? Uma visão. E cada dia você vai buscar uma peça do quebra-cabeça que vai montar esse quadro. Então, você pode escrever metas semanais ou mensais para você chegar lá onde você quer. Só que para você escrever uma meta, não adianta você falar assim, eu quero muito dinheiro, ou eu quero emagrecer. Não funciona para o seu cérebro. Você tem que colocar de uma forma específica. Eu quero, no caso de emagrecer, eu quero, para ficar mais saudável, eu quero emagrecer X quilos. Porque ela tem que ser mensurável, você tem que conseguir medir para o seu cérebro entender. Ela tem que ser alcançável, não adianta você falar, eu quero ganhar R$1 milhão em 10 dias. Não adianta você colocar uma coisa que você já sabe que você não vai conseguir. Você tem que colocar alguma coisa que seja desafiadora para você, mas que você acredite que ela é alcançável de alguma forma. Eu quero ler tantos livros de empreendedorismo, no próximo ano de 2020, mas quantos livros? 5. Quais livros? Você já ser o mais específico possível. Esse livro, esse livro, esse livro. Ela é relevante você entender por que isso é importante para você. Como eu já falei aqui no curso, o porquê é que nos motiva a agir. Né? Por exemplo, eu falei por que eu vim gravar o curso aqui, né? do mocinho que começou a me seguir através dos meus artigos no LinkedIn, mora lá em Moçambique e falou, eu queria fazer um curso seu e não tenho como pagar. Então esse porquê para mim foi muito forte, para me motivar a vir aqui e gravar o curso, né, de forma gratuita, preparar tudo isso com muito carinho e trazer aqui para gravar com o Instituto Êxito. Então, o porquê, a relevância dessa meta, talvez seja a parte mais importante aqui.
porque isso que vai te ajudar a entender e convencer você mesmo de que vale a pena pagar o preço para fazer aquilo que você quer fazer. E o prazo, né? Você colocar uma data mesmo, até tal data farei isso. Então, você voltar lá na sua lista de sonhos que você fez no começo e colocar um prazo, uma data, né? E quando você for destrinchar as ações para chegar lá, você colocar datas em todas, mas sempre lembrando alguma coisa que seja alcançável, e sempre aquilo que está no seu controle fazer hoje.